Boa noite. Boa noite. Comissão da Câmara começa a discutir a segunda denúncia contra Temer. O presidente é acusado de organização criminosa e obstrução de justiça. O Senado deve votar ainda hoje sobre o afastamento de Aécio Neves imposto pelo Supremo. O presidente licenciado do PSDB é acusado de corrupção com a JBS Friboi. Ex-deputado afirma que Lula sabia do esquema de propinas na Petrobras. Segundo Pedro Correia, nomeação de diretor foi imposta pelo Planalto. Réu por corrupção, conselheiro é reintegrado ao Tribunal de Contas Paulista. Robson Marinho, ex-assessor de Covas, ficou afastado 3 anos e aguarda julgamento. 300 sem terra invadem o Ministério do Planejamento em Brasília. O MST promove manifestações em 9 estados pela reforma agrária. 10 presos em Goiás e Brasília por fraudes em postos de combustíveis. Fiscais do Inmetro são suspeitos de suborno para encobrir irregularidades. O Jornal da Gazeta está no ar. O empresário Adson Muniz dos Santos, preso desde a semana passada, acusado de uma série de roubos e estupros de mulheres em São Paulo, ostentava uma vida de riqueza nas redes sociais. Na sua conta do Instagram, que ainda está ativa, Adson Muniz dos Santos mostra fotos em viagens ao exterior, barcos e carros de luxo. Até ontem, 21 mulheres o acusavam de abuso sexual e roubo. Os casos vêm desde 2012. Hoje, a polícia ouviu mais vítimas que também foram fazer o reconhecimento do empresário. Ele foi preso na quarta-feira da semana passada, temporariamente, acusado de se passar por policial ou produtor de TV para sequestrar e estuprar mulheres. Com ele, a polícia encontrou um distintivo falso da Justiça Federal, uma carteira de vereador e uma arma de brinquedo. A última vítima de Adson foi uma mulher de 48 anos, atacada no dia 6 de outubro, ao sair de carro do estacionamento de um supermercado nos Jardins, área rica da capital. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ele aborda a motorista. A vítima ficou 3 horas em poder do criminoso. Foi obrigada a sacar R$1.000 e foi abusada sexualmente. Adson é ex-vereador da cidade de Jussiape, na Bahia, e já disputou várias eleições para os cargos de deputado estadual e federal. Ele não tinha passagens pela polícia e nega ter cometido os crimes. 2 homens foram encontrados amarrados, depois de torturados pelo chamado Tribunal do Crime, num barraco no Jardim Queralux, zona leste de São Paulo. Os 2 foram acusados por moradores de suspeita no envolvimento nas mortes das 2 meninas desaparecidas no mês passado. A polícia ainda espera o resultado dos exames de DNA dos corpos encontrados na última quinta-feira para saber se eles são mesmo das crianças. A hipótese de que as meninas tenham morrido por acidente não é descartada pela polícia. A polícia encontrou os 2 homens depois de receber uma denúncia anônima. Eles disseram que foram pegos no fim da tarde de domingo e torturados por pessoas que acreditavam que eles teriam participado da morte das meninas. Um deles, de 37 anos, já cumpriu pena por estupro. Os homens negaram a participação no crime. No Instituto Médico Legal, eles fizeram exame de corpo de delito e forneceram material genético. Para a polícia, não há evidências que liguem os homens à morte das crianças. Por isso, eles foram ouvidos na condição de vítimas de tortura e depois liberados. Agora, os investigadores aguardam o resultado do exame de DNA nos 2 corpos, encontrados na última quinta-feira, para saber se eles são das meninas Beatriz Moreira dos Santos e Adriele Mel Severo Porto, de 3 anos, que sumiram no dia 24 de setembro. A polícia suspeita que a asfixia foi a causa da morte. Por causa do estado dos corpos, os legistas ainda não conseguiram concluir se houve abuso sexual. Mas a polícia também não descarta a hipótese de que as meninas tenham morrido por acidente. Em Goiás, 10 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal para combater crimes de corrupção dentro do Inmetro. A operação Pesos e Medidas ocorreu durante a manhã e cumpriu 10 mandados de prisão em Goiânia, Anápolis, Lusiânia e Brasília. As investigações começaram em 2015. De acordo com a Polícia Federal, 7 fiscais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia são suspeitos de receber propina de 3 empresários durante a fiscalização em postos de combustíveis no estado de Goiás. Todos foram presos. Um dos empresários, apontado pela Polícia Federal como chefe do esquema, é ex-fiscal do Inmetro.
A propina para encobrir as irregularidades encontradas durante as fiscalizações variava entre R$200 e R$6.000. Segundo os investigadores, para prejudicar os concorrentes dos envolvidos no esquema, algumas irregularidades eram inventadas para que os donos desses postos saíssem no prejuízo. As buscas foram feitas na sede do Inmetro, onde foram colhidos vários materiais que vão contribuir com a investigação. Os presos devem ser indiciados pelos crimes de corrupção passiva, ativa e alinhamento de preços, com penas que podem chegar a 12 anos de prisão. As polícias civis de 3 estados fizeram hoje uma operação batizada de Sangria para combater fraudes milionárias no Banco do Brasil. A operação foi em Goiás, Paraná, São Paulo e Brasília e cumpriu ao todo 54 mandados judiciais, 7 de prisão temporária e outros 7 de condução coercitiva. O objetivo da ação foi desmantelar uma quadrilha que abria contas em nome de empresas no Banco do Brasil, sem o conhecimento dos empresários titulares dessas companhias, e tomavam empréstimos. O bando tinha a ajuda de um ex-gerente do banco, que foi demitido por fraudes há 2 anos, e um contador. Os 2 foram presos hoje pela polícia. Os golpes deram prejuízos de mais de R$10 milhões ao Banco do Brasil. A gente tem praticamente todos os mandados cumpridos, os 54 mandados. De 7 mandados de prisão, nós cumprimos 5 e estamos à procura ainda de duas pessoas que são consideradas foragidas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados debate relatório da segunda denúncia contra o presidente Temer e ministros. Deputados da oposição chegaram cedo, antes das 7 da manhã. A sessão começou por volta das 10. No centro das discussões, o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede o arquivamento da denúncia contra Michel Temer. A acusação é que o presidente liderou uma organização criminosa. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, também foram denunciados por este crime. O presidente ainda é acusado de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Paulo Maluf, do PP, condenado à prisão por lavagem de dinheiro, foi um dos primeiros a falar. O ex-prefeito de São Paulo defendeu Temer. Ora, se por 3 vezes, e raros foram os presidentes que foram presidentes 3 vezes, ele foi eleito, é porque seus companheiros reconheceram nele valores que o dignificam. Ivan Valente, do PSOL, rebateu a declaração e o clima esquentou. Cunha também foi eleito, viu? Presidente, respeito oradores. Retire essa palavra agressiva. Não é agressiva, não. Ele não tem o direito de agredir ninguém. É constatação da realidade. É constatação da realidade. Você votou nele, respeite os companheiros. Você também votou nele. Você quer respeito os companheiros. Hoje, deputado cassado, Cunha está preso no Paraná em decorrência das investigações da Operação Lava Jato. Maluf criticou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que apresentou a denúncia contra Temer. O que Rodrigo Janot fez em termos de terrorismo nos investimentos nacionais e estrangeiros do Brasil não tem retorno. Contra o relatório de Andrada, o deputado Major Olímpio, do Solidariedade, disse que o jogo na Câmara está viciado, que os deputados é que deveriam ser substituídos e que a única esperança é a pressão da opinião pública. O que a Orcrim, que tem Michel Temer como líder maior, como chefe, faz para a população brasileira, é muito mais perverso do que o PCC possa fazer com armas e fuzis na mão. Porque com a caneta sórdida, com a possibilidade de colocar na administração pública ministros, dirigentes estatais, diretores, desviando bilhões e bilhões, e não sou eu quem está falando isso, é a própria apuração. O relatório na CCJ deve ser votado amanhã e depois ir a plenário na semana que vem. Para que o STF seja autorizado a analisar a denúncia, é preciso o voto de pelo menos 342 dos 513 deputados. De olho nos votos do PSDB, o presidente chamou o João Dória para jantar hoje à noite em Brasília. O prefeito de São Paulo está na capital federal para cumprir agenda com deputados da Frente Agropecuária. Na primeira denúncia contra Temer, Dória foi uma das lideranças que ajudaram o presidente junto à bancada tucana. A primeira denúncia por corrupção passiva foi barrada em agosto.
E para tentar garantir o apoio do PSDB, ontem à noite, Temer encontrou o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. A visita foi marcada na véspera da votação no Senado, que pode definir se Aécio Neves continua afastado das funções parlamentares. O tucano é aliado de Temer e tem conversado constantemente com o presidente. Aécio sempre defendeu que o PSDB continuasse na base governista. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O que faltava para o Temer era o apoio do Paulo Maluf. O problema do Temer é o seguinte: o Temer se mantém na presidência porque ainda há bastante gente das elites dirigentes que acreditam que ruim com ele, pior sem ele. Eu estou achando que essa imagem está se esvanecendo à medida em que aparecem os amigos do Temer, né? Por exemplo, o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel, amigo de primeira hora do Temer, agora está envolvido na história de 51 milhões de reais encontrados num apartamento que, segundo a polícia e o Ministério Público Federal, é usado pelo irmão dele, o Gedel, ex-ministro e homem de confiança do Temer. Gedel está preso, Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala, está preso, Eduardo Cunha está preso. Os amigos do Temer agora têm novos participantes do sócio, um deles, o Paulo Maluf. Eu não diria que propriamente é um apoio a ser comemorado, apesar de significar um voto na comissão e um voto, ou até mais alguns votos, lá no plenário. A questão toda é a seguinte: não é só a questão cristã, né, a afirmação que Jesus Cristo fez, de que dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. É com amigos como esses e outros que ainda não foram presos e que respondem a miríades de processos do Supremo, porque tem foro privilegiado, como era o Jucá, que é o líder do governo, Jader Barbalho, o Wellington Moreira Franco, que está sendo denunciado aí, ocupa um ministério importante, junto com ele, Eliseu Padilha. Quer dizer, com todo esse clube de amigos do Temer, ele não precisa de inimigos e se mantém no poder por esses truques, essas malandragens numéricas, que obrigam, por exemplo, a ter 2/3 para afastá-lo, ou melhor, para fazer com que ele seja investigado. Não adianta ficar repetindo aqui que quem não se deixa investigar é porque sabe que é culpado, porque uma pessoa que é inocente acha que a investigação vai provar a inocência dele. O que eu quero dizer é o seguinte: com amigos como esses do Temer, nós não precisamos ter muitas acusações provadas contra ele para saber que alguma ele fez, né? Como aquela história do bêbado na Sexta-feira Santa. Eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. Senadores discutem se derrubam decisão do Supremo que determinou o afastamento do mandato parlamentar de Aécio Neves, do PSDB. Para que isso aconteça, é necessário o apoio da maioria absoluta do plenário, com os votos de 41 senadores. O dia foi de articulação na casa. A sessão começou com mais de 1 hora de atraso. 11 senadores avisaram que iriam faltar, porque estão em licença ou viagem. A possibilidade de margem mais apertada fez com que aliados de Aécio Neves cogitassem manobrar para adiar a votação. Porém, acabou prevalecendo o entendimento de que, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para o tucano recuperar o mandato. Senadores a favor e contra se revezaram na tribuna. Eu voto não, senhor presidente, em favor da Constituição. É em favor da Constituição. E por achar que a medida tomada pela turma do Supremo foi uma medida equivocada. Ministro do Supremo não é legislador. Ministro do Supremo Tribunal Federal não é poder constituinte e revisor da Constituição. Não podemos comemorar a instalação de uma nova justiça nesse país. E enquanto nós não cumprirmos decisão judicial, nós não podemos afirmar que o Poder Judiciário é um poder independente.
Nós estamos vivendo, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadores, um momento dramático na vida nacional, em que a sociedade exige a eliminação de todos os privilégios ainda conferidos às autoridades nacionais. Aécio está afastado do Senado há 21 dias e proibido de sair de casa à noite. É acusado de pedir propina e receber, por meio do primo, R$2 milhões de Joesley Batista, da JBS Friboi. Ao interceptar uma ligação telefônica, a Polícia Federal descobriu que Fred Pacheco foi ao encontro de Aécio na fazenda da família, no interior de Minas, em 21 de abril, 2 dias depois de receber a terceira parcela de R$500 mil. Aécio dizia que o dinheiro era para pagar a defesa dele na Lava Jato. No entanto, segundo a investigação, o montante foi parar na conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, do PMDB, aliado do Tucano. Fred, que chegou a ficar mais de um mês atrás das grades, agora está preso em casa. Sem poder comparecer à sessão, Aécio enviou uma carta aos senadores, em que pede apoio para voltar ao cargo. No texto, o Tucano se diz vítima de uma trama ardilosa promovida pela Procuradoria-Geral da República. Foi a Justiça que ordenou que a sessão no Senado fosse aberta ao público, que vai poder saber o voto de cada senador pelo nome. É a resposta a uma ação movida pela Rede. O partido apelou ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a votação fosse secreta, como pretendiam o PSDB e aliados de Aécio. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, sorteado para analisar o caso, destaca que, ao contrário do eleitor, que precisa do sigilo do voto para poder escolher sem pressões, deputados e senadores têm o dever da transparência nas votações como forma de prestar contas à população. Na ação, a Rede lembra que o próprio Aécio Neves foi ao Supremo em 2015 para impedir a votação secreta na sessão que confirmou a prisão do então senador Delcídio do Amaral, líder do governo Dilma. Na semana passada, o Supremo, numa sessão longa, decidiu que restrições a parlamentares que comprometam o exercício do mandato precisam do aval do Legislativo. E neste momento, os senadores decidem se Aécio Neves, do PSDB, volta ao mandato parlamentar. Ao todo, 10 senadores se revezaram na tribuna. Para reverter a determinação do STF de afastar o Tucano do mandato e de impor a ele recolhimento noturno, são necessários ao menos 41 votos entre os presentes. Os senadores Romero Jucá, do PMDB, e Ronaldo Caiado, do DEM, que estavam de licença médica, compareceram ao Senado para votar. Agora, os senadores pedem a palavra para justificar os seus votos. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiu prédios públicos e fazendas em vários pontos do país. Desde o início da manhã, integrantes do MST estão na sede do Ministério do Planejamento, em Brasília. Aqui em São Paulo, um outro grupo invadiu a unidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Os manifestantes invadiram o prédio do INCRA aqui em São Paulo por volta das 6h30 da manhã. Segundo os coordenadores do movimento, são cerca de 400 famílias que vão ficar aqui por tempo indeterminado. Várias bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram espalhadas pelo prédio, que vai ficar fechado. A entrada da imprensa também não foi permitida. A ação está sendo chamada de Jornada de Lutas de Outubro e ocorre em vários estados do país com a invasão dos integrantes do MST em prédios públicos e propriedades rurais. Em Brasília, o grupo invadiu o Ministério do Planejamento. Segundo o movimento, são cerca de 1.000 manifestantes. Já a Polícia Militar da capital federal estima 300 pessoas. O protesto, segundo os militantes, é para defender a reforma agrária e cobrar do governo verbas que foram congeladas. A gente defende a reforma agrária como uma forma de distribuição de terras e que pode garantir a produção de alimentos saudáveis para toda a população. E essas ações estão todas articuladas para dar visibilidade à pauta da reforma agrária e para a gente reverter esse quadro de desmonte da política. Em nota, o Ministério do Planejamento informou que não há relatos de danos ao patrimônio e que os servidores foram impedidos de entrar no prédio e por isso foram dispensados. O Ministério está pedindo reintegração de posse para a retomada
normal das atividades. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao governo Michel Temer a revogação da portaria que mudou as regras para a fiscalização do trabalho escravo. O documento, publicado ontem no Diário Oficial da União, será considerado trabalho análogo à escravidão quando o trabalhador tiver a privação do seu direito de ir e vir. A portaria do governo determina também que a lista com os nomes dos empregadores autuados por submeter trabalhadores a situações análogas à escravidão será divulgada pelo ministro do Trabalho. Antes, a divulgação cabia à área técnica da pasta. Para os dois órgãos do MP, a portaria é ilegal, contrariando o Código Penal e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O governo Temer tem 10 dias para se manifestar sobre a recomendação. Em depoimento à CPI da JBS Friboi, o procurador Ângelo Goulart Vilela voltou a criticar a conduta do ex-procurador da República, Rodrigo Janot. Vilela chegou a ser preso com base nas delações dos executivos do grupo JF. O procurador disse que Janot atuou politicamente ao assinar o acordo de delação premiada com executivos do grupo JF. Para ele, o objetivo do ex-procurador da República era que a delação provocasse a queda do presidente Temer e, assim, ter a chance de indicar o próprio sucessor. Não há possibilidade de o Rodrigo não ter atuado de forma política para impedir que o presidente da República deixasse, de indicar a doutora Raquel Dodge, e ele precisava derrubar o presidente em relação a isso. Isso, para mim, é claro, é cristalino. Vilela acusou também o ex-procurador-geral da República de falsear a verdade, por tê-lo tratado como um procurador infiltrado pela empresa nas investigações. Vilela chamou também Janot de arqueiro inconsequente, uma referência à frase que o ex-procurador-geral disse em julho, afirmando que continuaria no mesmo ritmo de trabalho até o final do mandato, alegando que enquanto houvesse bambu, haveria flecha. Vilela foi preso no dia 18 de maio, durante a Operação Patmos, suspeito de vazar informações sobre a Operação Greenfield, que tinha como alvo o grupo JF e os irmãos Wesley e Joesley Batista. Em troca, segundo os delatores, ele recebia uma mesada de R$50 mil. O procurador Vilela foi solto em agosto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele nega as acusações, mas foi denunciado por corrupção passiva, violação de sigilo funcional e obstrução de justiça. A sessão foi marcada por um bate-boca entre o senador Randolph Rodrigues, da Rede, e o relator do processo, deputado Carlos Marum, do PMDB. Randolph chamou o PMDBista de lambe-botas e bate-pau de Michel Temer. Marum retrucou, chamando o colega de vira-lata da banda podre do Ministério Público. A discussão durou cerca de 5 minutos, até o presidente da CPMI, senador Ataídes Oliveira, do PSDB, intervir para acalmar os ânimos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, diz que a nova crise entre ele e o Palácio do Planalto está superada e negou que haja algum interesse com a divulgação dos vídeos da delação do doleiro Lúcio Funaro pelo site da Câmara. Maia afirmou também que só reagiu com o presidente da Câmara, pois entendeu que houve uma interferência do Executivo no Legislativo e que era praticamente impossível manter os vídeos em sigilo até a votação de amanhã. A divulgação dos vídeos no site da Câmara gerou mal-estar entre Maia e o Palácio do Planalto. O Supremo Tribunal Federal afirmou que os vídeos não estavam sob sigilo. O presidente da Câmara afirmou que o conteúdo das delações já era conhecido e que não houve qualquer desrespeito às determinações do ministro Edson Fachin sobre o conteúdo. Agora, isso não é polêmica, porque é basicamente impossível você imaginar que você vai mandar uma denúncia para a Câmara de Deputados, para que 513 deputados e deputadas avaliem o documento e que você vai manter esses documentos sob sigilo. É basicamente impossível que esse sigilo fosse mantido até o final do julgamento. Então, a determinação do ministro Fachin foi respeitada pela Secretaria-Geral da Mesa e tenho certeza que nenhuma dessas polêmicas dos últimos dias vai afetar a decisão
o voto de qualquer deputado. No último sábado, o advogado de Temer, Eduardo Carnelós, classificou o vazamento dos vídeos de criminoso. Ele afirmou ainda que a liberação constituía mais um abjeto golpe ao Estado Democrático de Direito. Como o material ficou disponível no site da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia se disse perplexo com a acusação. Mais tarde, Carnelós afirmou desconhecer que os vídeos estivessem disponíveis no site da Câmara e disse que jamais quis imputar crime a Rodrigo Maia. E hoje o presidente da Câmara afirmou que a nova crise entre ele e o Palácio do Planalto está superada. Maia negou que esteja trabalhando para derrubar o presidente Michel Temer por meio da votação da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República e que o atrito não afetou a relação e respeito dele para com Temer. Rodrigo Maia disse ainda que ele só reagiu como presidente da Câmara, pois entendeu que houve interferência do Executivo no Legislativo. E após almoçar na casa do deputado Heráclito Fortes, do PSB, o presidente Michel Temer disse que a divulgação dos vídeos da delação não atrapalha a votação prevista para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No encontro, ele disse estar tranquilo e elogiou o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que recomendou a rejeição das acusações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a crise e a falta de transparência política. Em meio ao surto de devassidão ética que acometeu a política brasileira, os políticos passaram a cultivar o desejo de viver na vida pública como se fosse privada. O Senado se esforçou para votar o caso de Aécio Neves secretamente. Michel Temer e seus aliados se irritaram com a divulgação do conteúdo da delação do doleiro Lúcio Funaro, que expôs detalhes da relação íntima do presidente com a banda devassa do PMDB. Todos fogem dos olhares do eleitor. A má notícia é que os políticos, sempre apaixonados pela sombra, continuam se esforçando para sonegar informações à opinião pública. Não se deram conta de que a sujeira já vazou pelas bordas do tapete. A boa notícia é que a tentativa frustrada de fuga expõe um certo sentimento de vergonha. Não resolve o problema, mas pode ser um começo. Resta torcer para que o eleitor saiba usar a transparência a seu favor. Se pudessem, os políticos apagariam as luzes eternamente, com medo de que houvesse eleitores escondidos no claro. Por sorte, já não é possível brincar de esconde-esconde na política. As listas de votação estarão na vitrine de 2018. No Senado, o caso de Aécio, na Câmara, o caso de Temer e todos os outros casos que ainda estão por vir. Os políticos já não conseguem escapar nem mesmo do espelho, cujo reflexo é de uma franqueza brutal e irretocável. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, sobre a crise entre os poderes. Robson Marinho, conselheiro afastado desde 2014 do Tribunal de Contas do Estado, pode assumir novamente o cargo. A decisão foi da 12ª Câmara de Direito Público do TCE. Ele é réu em uma ação de improbidade movida pelo Ministério Público Estadual de São Paulo, que vai recorrer da decisão do colegiado. Robson Marinho é acusado de receber propina da Alstom para aprovar contrato da empresa com o governo paulista em 1998. Ele teria recebido em uma conta na Suíça quase 3 milhões de dólares. Ele foi secretário do ex-governador Mário Covas, que o indicou para o Tribunal de Contas em 1997. O Ministério Público acusa Robson Marinho de enriquecimento ilícito. A promotoria sustenta que ele lavou dinheiro no exterior e afirma que o conselheiro de contas participou de um esquema de ladroagem de dinheiro público. Robson Marinho tem seus bens bloqueados, mas mesmo afastado, ele segue recebendo seus vencimentos e continua com a prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça. Por enquanto, a defesa do conselheiro afastado não se pronunciou. Ex-deputado do PP, Pedro Correia, diz em delação premiada que o ex-presidente Lula teve papel decisivo na nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras e que ele sabia que a função no cargo era a de arrecadar propina.
O ex-deputado contou aos procuradores da Lava Jato em Curitiba os bastidores da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras em 2004. O nome de Costa era uma exigência do PP para permanecer na base aliada, mas a nomeação encontrava resistência do então presidente da estatal, José Eduardo Dutra. Para pressionar o governo, o PP e outros partidos chegaram a trancar a pauta da Câmara e impedir votações de interesse do PT. Criava dificuldade na aprovação de um projeto, fazia qualquer coisa porque isso é muito fácil. Para tentar acalmar os ânimos, Lula teria chamado deputados do PP e o presidente da Petrobras para uma reunião no gabinete da presidência. Nela, teria ameaçado demitir o conselho da estatal caso não fosse atendido. Eu digo a esse pessoal do conselho, se ele nomear o Paulo Roberto Costa, eu vou demitir esse conselho e vou nomear outro. Correia afirmou que o ex-presidente Lula sabia que o objetivo do PP na diretoria de abastecimento era arrecadar propina para o partido, assim como sabia que as propinas do mensalão eram para manter partidos na base do governo petista. O ex-deputado disse, porém, que houve uma estratégia da defesa do PT em tentar disfarçar os pagamentos aos deputados como Caixa 2, que traria uma pena menor aos acusados. Lula tinha pleno conhecimento do mensalão, não era Caixa 2, era quando ele nomeou as pessoas indicadas pelos partidos da base aliada, ele tinha a convicção e a certeza de que os partidos iam utilizar essas pessoas para arrecadar, junto aos empresários, recursos para fazer campanha política. Na delação, Correia também cita a ex-presidente Dilma Rousseff. Diz que em 2011, Paulo Roberto Costa teria parado de pagar propina ao PP e que, por ordem da petista, os pagamentos foram retomados. Ele também fala sobre a forma de atuação do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Era uma máquina de arrecadar dinheiro, né? Era um monstro. Pedro Correia teve a delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto deste ano. Ele já cumpria pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do mensalão petista quando foi preso pela Lava Jato. Segundo as investigações, ele continuou a receber propina durante o julgamento do mensalão no STF. Na Lava Jato, ele foi condenado a 29 anos de prisão. Os depoimentos de Pedro Correia foram tomados pelo Ministério Público Federal em abril do ano passado e em agosto deste ano. Os vídeos foram divulgados no site da Câmara dos Deputados. Os arquivos integram uma pasta relacionada à segunda denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. A publicação do material pelo Legislativo gerou crise entre Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff diz que Pedro Correia falta com a verdade e que ele jamais esteve com a presidente eleita. Já a defesa do ex-presidente Lula afirma que Pedro Correia está preso e inventa acusações mentirosas e sem provas para negociar benefícios judiciais. Os advogados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não se pronunciaram. Um dos magnatas da indústria pornô americana ofereceu uma recompensa milionária por qualquer informação que leve ao impeachment do presidente Donald Trump. Larry Flynt ofereceu a recompensa de $10 milhões em um anúncio de página inteira do jornal The Washington Post. Flynt, que no passado já usou este método para acabar com a carreira de políticos republicanos, questiona a posse do atual presidente americano e a legitimidade da vitória de Trump, além de criticar suas decisões de governo, desde a suposta ingerência da Rússia nas eleições até a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Para Flynt, um impeachment pode ser um tema desagradável, mas 3 anos de instabilidade de Trump seria ainda pior. O embaixador da Coreia do Norte disse na ONU que a guerra nuclear com os Estados Unidos pode começar a qualquer momento. Em sua fala no Comitê de Desarmamento das Nações Unidas, Kim In-hyung afirmou que a Coreia do Norte foi submetida a ameaças nucleares intensas desde a década de 70 e que o crescimento dessa tensão na gestão de Donald Trump pode deixar o país sem opção além de uma resposta militar proporcional. O embaixador adjunto da Coreia ainda afirmou que o país deve ter direito a armas nucleares, como outras potências mundiais, como os Estados Unidos, que
boicotaram o tratado sobre a proibição de armas nucleares e que o povo norte-coreano não pode ser punido com sanções internacionais por isso. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse no último domingo que os esforços diplomáticos destinados a resolver a crise norte-coreana vão continuar até a primeira bomba cair. Apesar do novo prazo imposto pela Espanha para esclarecer a declaração de independência, o governo da Catalunha afirma que não vai desistir dos planos de separação. Autoridades catalãs voltaram a dizer que desistir da independência não é uma opção e que a região espera uma oportunidade de diálogo franco com o governo espanhol. A Justiça da Espanha ordenou hoje a detenção de ativistas catalães, considerados figuras importantes da campanha separatista, por desobediência da Constituição, que afirma que o país é indivisível. Apesar da Justiça espanhola afirmar que a decisão foi uma questão judicial e não política, milhares foram às ruas hoje protestar contra as prisões. O governo central espanhol já afirmou que poderá restringir a autonomia da Catalunha, caso os planos de independência sigam. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Uma boa notícia para quem tem muito carinho pela história cultural da Espanha. O plano de independência da Catalunha está afundando, bem devagar. A água já chegou até a cintura e mais um pouco sobe até o nariz. A principal razão para o naufrágio desses Dons Quixotes do separatismo está na economia. O jornal El País publicou agora à tarde que 691 empresas já deixaram a Catalunha, desde o plebiscito de faz de conta do 1º dia de outubro. Tem bancos no meio disso, tem editores e tem até uma vinícola de espumantes que existe desde o século XVI. Com essa debandada, a Catalunha vai arrecadar menos impostos. Pode abrir por ano um buraco fiscal de 2 bilhões de euros. A agência de risco Standard & Poor's já deu uma alerta de recessão. Com isso, os autonomistas pedem a principal argumentação que inventaram, ou seja, de que seriam bem mais ricos se separassem da Espanha. Essa fuga de capitais também provoca desânimo entre os muitos que caíram na conversa dos fanáticos que queriam a independência. O apoio político ao partido separatista de Carles Puigdemont também derreteu nessas 2 semanas. O governo central de Madrid está com a faca e o queijo na mão. Prendeu ontem 2 líderes separatistas e hoje a Corte Constitucional Espanhola declarou que foi ilegal a votação de há 17 dias que a Turma da Independência promoveu por conta própria. Madrid pode agora decretar a intervenção na comunidade autônoma da Catalunha e convocar eleições regionais em que cidadãos favoráveis à Espanha, que antes já eram maioria, possam agora se manifestar como uma multidão muito mais barulhenta. O resto é perfumaria, como a declaração de Carles Puigdemont de que quer negociar durante 2 meses com Madrid e com a comunidade internacional. Vejam que essa história ainda não acabou, mas já dá para enxergar lá no horizonte um final muito patético para a aventura separatista da Catalunha. É assim que o mundo gira. Boa noite. Hoje o dia amanheceu frio e nublado aqui em São Paulo, mas o sol apareceu e as temperaturas essa tarde chegaram aos 30 graus. E será que o calor vai aumentar nos próximos dias? A Mariana Armentano traz a resposta para a gente. Vai fazer calor sim aqui em São Paulo e a meteorologia alerta para o risco de temporais nesses próximos dias no sul do Brasil. É que uma área de baixa pressão, somada à chegada de uma frente fria, provoca muita chuva em grande parte da região, a começar pelo Rio Grande do Sul. Ainda faz calor em Santa Catarina e no Paraná, mas a partir de quinta-feira o tempo também vai fechar por lá. No Sudeste e em quase todo o Nordeste, com exceção ali da Costa Leste, o tempo continua firme nessa quarta-feira. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Aracaju, máxima de 27 graus, com chuva a qualquer hora. Em Cuiabá, nem a chuva, refresca o calorão na casa dos 38 graus. No Rio de Janeiro, tempo firme nessa quarta-feira, com máxima na casa dos 34. E em Porto Alegre, a temperatura chega aos 36, mas já pode chover forte à noitinha, viu? Para São Paulo, o tempo segue firme e ensolarado. As temperaturas continuam disparando no período da tarde em todas as cidades paulistas, principalmente as que ficam mais ao norte do estado, beirando até os 40 graus. Olha só, em Votuporanga teremos máxima de 39 graus, na cidade de Barretos
Calor em torno dos 36, em São José do Rio Preto faz até 37 e em Campinas a máxima prevista fica na casa dos 33 graus. Para a capital paulista, a previsão é de tempo firme, mas só até o final da semana, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 17, máxima amanhã à tarde de 32 graus. Na quinta-feira, esquenta mais, faz até 33. E na sexta, voltam as condições de chuva e faz calor, viu? Na casa dos 32 graus. Um avião modelo Cessna da ONG Internacional Greenpeace caiu hoje na região de Anavilhanas, no Amazonas. O acidente matou uma sueca de 29 anos, funcionária da ONG, e deixou outras 4 pessoas feridas. Não há informações sobre as causas do acidente. Em nota, o Greenpeace lamentou o ocorrido e disse que está prestando assistência às famílias dos envolvidos. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O Santos teve a chance de se aproximar do líder Corinthians, mas desperdiçou ao empatar em casa com vitória, né, Celso? Pois é, Estela, a diferença poderia cair para 7 pontos, mas ficou em 9 depois do empate em 2-2 com o Vitória no Pacaembu. E pelo que produziu o time santista, a igualdade ficou de bom tamanho. Veja os gols. Depois de vencer 5 jogos seguidos como visitante, o Vitória queria mais um resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento. Quando o Copete perdeu a bola, deu ao Vitória o contra-ataque que ele tanto queria. A jogada passou por Neilton, Trellis, Felipe Souto e terminou com David, que deixou Vanderlei no chão para fazer 1-0 para os baianos. Quando menos se esperava, a bola cruzada por Zeca acabou no gol de cabeça de Jean Mota. A bola no travessão de Neilton mostrou, no entanto, que o Vitória estava mais perto do segundo gol. E ele veio logo depois, com Wallace de cabeça. A sexta vitória seguida fora de casa estava perto, mas o rubro-negro não contava com o fogo amigo. Gol contra de Ramon, que deixou tudo igual. 2-2 no Pacaembu. O empate não foi bom nem para um e nem para o outro. O Vitória, se tivesse vencido, teria terminado a rodada na 10ª colocação. Mas acabou em 15º, apenas 1 ponto na frente da zona de rebaixamento. Já o Santos, se tivesse conseguido a vitória, teria diminuído a diferença para o líder Corinthians para 7 pontos. Mas nem para a vice-liderança o Peixe conseguiu voltar. O time termina a rodada atrás do Grêmio, em 3º lugar. Foram definidos hoje os grupos da primeira fase do Campeonato Paulista do ano que vem. A próxima edição do Regional começa mais cedo por causa da Copa do Mundo da Rússia, dia 17 de janeiro. Veja como ficaram as chaves. Presidentes, dirigentes e craques históricos do futebol brasileiro marcaram presença na cerimônia de sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2018. Liderado por Clodoaldo, Evair, Careca e Fábio Luciano, representantes dos 4 grandes de São Paulo, o sorteio definiu o Grupo A com Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino. O Grupo B ficou com São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. O Grupo C com Palmeiras, Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. E o Grupo D com Santos, Botafogo, Mirassol e Red Bull. A principal novidade do Paulistão de 2018 está no número de jogadores inscritos. Se esse ano foi permitida uma lista única, com até 28 atletas, no ano que vem os clubes poderão inscrever 2 listas, uma de até 26 jogadores e outra ilimitada, apenas com atletas das categorias de base. E os brasileiros foram bem nos jogos de hoje da Champions League. Tivemos 7 gols brasileiros na rodada. Felipe Coutinho e Firmino marcaram na goleada do Liverpool fora de casa sobre o Maribor por 7-0. O Firmino fez 2 gols. Bernard fez 2 gols também na vitória do Shakhtar sobre o Feyenoord na Holanda, e por 2-1, enquanto Gabriel Jesus marcou na vitória do City sobre o Napoli por 2-1. E Luiz Adriano, cara do Internacional, fez um dos gols da goleada do Spartak Moscou sobre o Sevilha da Espanha
por 5-1. Fartura de gols brasileiros hoje. Nossa, incrível. Competição de alto nível. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Uma viagem pela história dos perfumes. Montada nas arcadas subterrâneas do Museu Catavento, no centro de São Paulo, uma exposição promete levar os visitantes a uma experiência única, tanto histórica como olfativa. Os primeiros registros sobre o uso dos aromas pelo homem são do Egito. Foi há 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo. Eles já tinham um hábito de higiene assim parecido como o nosso, então tomavam pelo menos 3 banhos por dia, muita coisa. Junto com a Cleópatra também. A exposição começa pelas curiosidades históricas. Na Grécia, berço dos Jogos Olímpicos, acreditava-se que o perfume melhorava o desempenho dos atletas. No Império Romano, aromas deixaram de ser usados pelo homem, mas tinham ligação com as cerimônias religiosas. Foi na Europa que as fragrâncias começaram a se popularizar. Napoleão Bonaparte tinha um perfume personalizado. Ele usava especificamente um perfume e o perfumista falou assim, bom, como você gosta bastante desse perfume, vou fazer um especial para você. E fez um mesmo para ele especial e ele gostava bastante. Tomava em torno de 50 litros por mês de perfume, bastante coisa. Ele usava não só como perfume, usava como enxaguante bucal e tomava um pouquinho também. Na parte mais contemporânea, a linha do tempo de aromas que marcaram época, como as essências assinadas por artistas e astros da música. Na parte mais interativa da exposição, a gente vai aguçar o sentido do olfato. Aqui estão alguns ingredientes dos perfumes e a gente vai agora identificar o que vale mais que ouro. Vamos ver. É o absoluto de íris. Para fabricar 1 quilo de óleo são necessárias 8 toneladas da raiz da planta. Ana Carolina também experimentou. Tem vários cheiros que às vezes a gente não conhece e está observando como é que é. Perfume de mexerica, de canela, né? Sabia que ia tudo isso no perfume? Não. O mundo do perfume passa a fazer parte do acervo permanente do Museu Catavento, no centro de São Paulo. A mostra foi aberta junto com a reformulação da Sala do Olfato, que já existia e ganhou novos equipamentos e mais interatividade. As visitas são guiadas e despertam interesse e memória em quem faz o percurso. Teve uma até que eu cheirei ali que eu lembrava do meu pai, que eu lembro do meu pai, na verdade, que ele sempre passa para fazer a barba. É maravilhoso. A Expo Perfumes está no Museu Catavento, que fica no Parque Dom Pedro II, no centro da cidade. A visita vai das 9 da manhã até às 5 da tarde. A entrada é grátis. E voltamos a falar do caso Aécio Neves, do PSDB. Por maioria, o Senado decide devolver o mandato do Tucano. O placar ficou em 44-26. Com isso, os senadores derrubaram a decisão da primeira turma do STF, que tinha determinado o afastamento de Aécio e seu recolhimento noturno. O senador Tucano é acusado de pedir propina e receber, por meio do primo, R$2 milhões de Joesley Batista, da JBS Friboi. Ele estava afastado do Senado havia 21 dias. Desde o início das investigações, Aécio tem negado as acusações, afirmando ser vítima de armação. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Rubens Gleiser, sobre a crise política. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver se tem limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10.
fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Vem aí o 14º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica decisão do STF sobre medidas que afetam o mandato parlamentar. Entrevista o professor de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rubens Gleiser, um dos coordenadores do Supremo em Pauta, que se dedica à observação do Supremo Tribunal Federal. Agradeço sua presença. Vimos agora que o Senado, com a prerrogativa que lhe foi dada por decisão do Supremo, decidiu favoravelmente a Aécio Neves, que resgatou o mandato. Naquela votação de 44 a 26. Bom, eu quero começar aí, vamos para o Supremo, né? Isso é consequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo tomou essa decisão, que em relação àquelas medidas cautelares que afetam mandatos de parlamentares, quem decide da palavra final é o Legislativo, o que o Supremo exibiu? Que tem uma postura conciliadora ou subserviente à pressão política? Bom, eu acho que tem duas coisas aí. Uma delas, foi o que a maioria entendeu, é o seguinte: olha, essa é uma decisão, no fundo, política, e o Senado tem que lidar com o custo político da decisão. Por isso que, hoje mesmo, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar para dizer que a votação não poderia ser secreta, deveria ser aberta, para que a população pudesse reagir com base nessas votações e na postura dos seus senadores. Me parece que a questão da subserviência vem não tanto pelo conteúdo da decisão, mas pelo fato de que parece que eles foram brandos com Aécio quando foram duros com outros, como, por exemplo, Cunha ou Decídio do Amaral. Então, acho que o que a população estranha é falar assim, bom, então não tem regra, eles fazem o que eles querem e agora eles afinaram e eles foram durões antes. Isso traz insegurança jurídica? Eu acho que isso traz insegurança jurídica, isso traz desconfiança nas instituições, isso traz desconfiança na democracia. Porque o Supremo Tribunal Federal tem um papel de dizer qual é a regra do jogo e proteger essas regras. Quando a população vê que o Supremo é tão político quanto os outros poderes, fala, bom, isso não é sério. E aí perde-se confiança no tribunal. Agora, é curioso o seguinte, há também uma reflexão que a Suprema Corte, ela não tem que decidir para prevalecer o direito exclusivamente ao pé da letra da lei, que a sociedade é muito viva, que são muitos os vetores que estão dentro das circunstâncias que vive o país, vivem as pessoas, as autoridades, etc. A pergunta, né? Considerando o pico da crise que havia acontecido ali, que já estava aquela relação, o judiciário e o legislativo, decidindo como decidiu, dando a última palavra para o legislativo, o Supremo decidiu da melhor forma para fazer prevalecer o direito ou tomou uma decisão sensata, política, considerando todas essas outras variáveis? Sabe que pode ser qualquer uma dessas duas coisas, a depender de como eles vão agir daqui em diante. Se eles vacilarem e voltarem atrás de uma decisão futura, ou
na próxima aplica isso e depois cai a decisão. Quer dizer, a coerência. A coerência, porque a questão é essa, eles não precisam seguir o pé da letra. Ninguém diria que um juiz, qualquer juiz, muito menos o STF, tem que seguir sempre a letra da lei, porque tem sempre o inusitado, tem sempre o excepcional. Mas eles precisam ter coerência entre si. E o que eles fizeram ao longo da crise política toda, especialmente de 2015 e diante, foi cada hora dar uma soluçãozinha, uma gambiarrazinha para tentar lidar com a crise, se comportando como gestores de crise. Não é isso que eles têm que fazer. Qual é a função do Supremo? Precípua. A função precípua é diminuir a temperatura da política, dar regras claras e consistentes ao longo do tempo e tratar casos semelhantes de forma igual. O Supremo conseguiu, nesses 3 anos, errar em todas essas funções. Eles não obedecem os próprios precedentes, eles não estabelecem regras claras e tratam casos muito semelhantes de maneira diferente. E é por isso que a autoridade dele foi para água abaixo. A população está revoltada com o Supremo com razão, e não é porque foi desagradada só pelo resultado, como foi, mas por entender que não é sério, que aquilo não é direito. E que eles não têm poder para ficar fazendo isso e tratar as pessoas com impunidade uns e com outros não. Bom, nesses tempos de crise do país, o Supremo tem tido muita evidência. E fica mesmo assim a imagem de cada um, o perfil de personalidade, a coerência pessoal entre o que diz e o que fala. Como aconteceu com o caso do voto da ministra Carmen Lúcia, né? Ficou muita crítica de que o discurso dela não não equivalia ao conteúdo do voto que ela proferiu quando ela decidiu sobre essa prerrogativa do Legislativo dar a palavra final. Tudo isso contribui para apequenar, para diminuir o Supremo Tribunal Federal, a credibilidade da Corte Maior? Eu acho que essas coisas sim, o fato das pessoas inclusive identificarem quem são os ministros e que são as decisões dos ministros e as posições políticas dos ministros, faz com que a gente não veja tanto um tribunal ou uma instituição. A gente fique vendo isso, pequenos atores que, se mudar a composição do tribunal amanhã, muda a decisão, muda a lei, muda a Constituição. Então, essa ideia de que é um antrozinho de poder. E a ministra Carmen Lúcia adotou uma postura na presidência muito complicada para ela. Ela quis, ao mesmo tempo, agradar a população e mostrar que o Supremo não ia combater a impunidade a qualquer custo. E, ao mesmo tempo, sempre se sentou com o mundo político e quis colaborar com o ambiente político. Tem momentos em que essas duas posições fazem demandas opostas. E esse foi o caso do julgamento. E por isso quem acompanhava a decisão via o visível desconforto da ministra Carmen Lúcia em ter que servir ao mundo político, ao interesse do mundo político e contrariar a população e tentar dar a aparência de que não era isso que estava acontecendo. Então isso gera incômodo nas pessoas, enquanto outros adotam posturas partidárias até mais claras. Mas toda essa ideia de você ter times com os ministros é equivocado. Deveria ter um tribunal com regras. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.